Um assunto muito frequente na vida e na saúde das mulheres, principalmente depois de uma certa idade, é a relação com as marcas corporais. Especificamente, hoje a gente vai falar sobre questões que envolvem o dia a dia da mulher depois de uma certa idade, onde ela encontra certas marcas no corpo. E essas marcas podem ser vasos, varizes, tudo aquilo que envolve a marcação dos vasos sanguíneos. Pensando nisso, e sendo também um assunto tão procurado entre o público feminino, mas também masculino, nós vamos conversar com um especialista em cirurgia vascular, Dr. Gilberto Nashi. Ele que trata da especialidade que trata de artérias, veias e também vasos linfáticos. Dr. Gilberto, seja bem-vindo ao programa Em Foco. Obrigado, Henrique. Prazer estar aqui. Muito bem, a gente vai falar sobre esse assunto tão presente na vida das pessoas. Tenho certeza que várias telespectadoras e também telespectadores que acompanham o programa Em Foco estão ansiosos para saber deste assunto. Mas antes disso, doutor Gilberto, se apresenta um pouquinho para a gente, fala um pouco do seu desenvolvimento de carreira e com a área com a qual trabalha hoje. Eu sou cirurgião vascular, trabalho já há mais de 30 anos na área. Tenho formação de cirurgia geral, depois de cirurgia vascular. Tenho fellow feito nos Estados Unidos já há algum tempo atrás e hoje sou cirurgião vascular do Hospital do Coração em São Paulo. Muito bem. Para quem tem alguma dúvida, eu queria que a gente começasse essa entrevista falando um pouco mais sobre a especialidade vascular, o que trata, quais são os fenômenos. Muito bem. A área de cirurgia vascular periférica é uma área que trata de artérias, veias e linfáticos. Então nós temos todo o sistema circulatório vascular, com exceção da parte cardíaca especificamente e intracerebral, a gente vai atuar. Essa é a área da atuação da cirurgia vascular, como você vê, bastante ampla, né? Abrange membros inferiores, superiores, abdômen, é uma área bastante ampla. A sua especialidade, ela é mais procurada quando alguém tem alguma aparição dos vasos saltados e quer tratar por questões estéticas, ou às vezes já está na questão mais avançada, que a pessoa percebe que por questões de saúde, ela de fato precisa fazer o tratamento? Sim, nas duas coisas, né? Em consultório, a procura maior é de paciente pela parte estética mesmo, tratamento de vasos, de varizes, e já na parte de complicações, digamos assim, também a gente tem uma procura grande em pronto atendimento, pronto-socorro e também na área hospitalar. Então a gente tem um misto das duas coisas, não é uma área especificamente de estética, como a dermatologia, por exemplo, né? É uma área que envolve, não só na dermatologia, claro, tem as questões muito graves dermatológicas, claro, mas envolve um rol de doenças muito amplos de diferentes graduações de gravidade. Muito bem. E é verdade que a estação do inverno, na qual a gente está nesse momento, é a mais indicada para se tratar os vasos e varizes? Na verdade, o ano inteiro a gente pode fazer esse tratamento. Porém, a época do ano, do inverno, por conta da necessidade, às vezes, de uso de meia elástica, se torna um pouco mais fácil, né? Repito, o ano inteiro a gente trata. Essa história, assim, esse folclore, digamos assim, de seguir uma orientação mais no inverno, vem de mais antigamente, que muito lá atrás, nós, cirurgiões vasculares, à época, a gente acreditava que o tratamento de varizes envolvia enfaixamento, não podia tomar banho por algumas 2 semanas até. Então, repito, isso é muito antigo já. A gente orientava o paciente a fazer um tratamento de varizes, uma cirurgia, por exemplo, e orientava ele a ficar em casa, deitado, para levantar poucos momentos do dia, não podia tomar um banho direito. Então, você imagina fazer isso no verão. Então, criou-se essa ideia de que o tratamento mais preciso seria no inverno. Mas isso mudou bastante, os tratamentos hoje são bem diferentes, são menos invasivos. A gente pode tratar o ano inteiro, mas por conta de uso de meia elástica, claro, uma mulher não vai tomar tanto sol na parte do inverno, é um momento mais propício, mas, mais uma vez, a gente faz isso o ano inteiro. Muito bem. É muito frequente a gente ver casos com amigos ou muitas vezes na família da gente, familiares que se queixam muito da questão da aparição das varizes, do saltamento, né, das veias no corpo, e aí muitas vezes algumas mulheres ficam até com vergonha de sair de casa com certas roupas. Eu queria perguntar, sobretudo, doutor Gilberto,
Quais são as principais questões que envolvem a aparição e o saltamento desses vasos? Quando a pessoa de fato percebe que está tendo essas alterações no corpo, quais são os principais fenômenos que levam a isso? Bem, as varizes, a maior parte não. O surgimento das varizes tem uma característica genética familiar bastante importante. Então, você pode encontrar pessoas bem jovens com varizes importantes, com vasos em membros inferiores, e você pode, do outro lado, encontrar pessoas de mais idade, que tiveram vários filhos, que não apresentam isso de uma maneira importante. Então, a característica genética familiar é bem importante em relação a isso. O que a gente vê, o padrão básico seria uma mulher de aproximadamente 30 a 40 anos de idade, com 1 ou 2 filhos, que apresenta alguns vasos e varizes em membros inferiores. Os homens também apresentam varizes. É um fenômeno interessante em consultório, que o homem, assim, historicamente, não é tão preocupado com a parte estética, né? Mas, mais recentemente, também ele se preocupa e tem procurado o consultório para tratamento não só dos seus sintomas, dor, peso, cansaço e das complicações das varizes, mas também pela parte estética. Muito bem. E quais são as principais causas da aparição da... Olha, a causa principal é a gente ficar em pé, né? Nós não temos, até hoje, o ser humano não desenvolveu ainda não consegue fazer o retorno venoso muito bem, desde que nós levantamos de 4 patas para 2 pernas. Então a gente tem um retorno venoso dificultado, a gravidade puxa tudo para baixo, o sangue tem que retornar ao coração, e esse retorno é prejudicado pela gravidade. E alguns fatores podem agravar muito isso. Por exemplo, múltiplas gestações, a pessoa que trabalha muito em pé, faz trabalho braçal, muita força, se houver uma característica genética familiar, ela vai desenvolver mais varizes que uma pessoa que não tem essa característica. Então, por isso que eu lhe falei desse padrão, mulheres de 30, 40, 50 anos, com mais de uma gestação, que podem apresentar um pouco mais de vasos. Muito bem. Doutor Gilberto, é muito comum no dia a dia corrido da população, muitas vezes algumas pessoas saem de casa bem cedo, trabalham o dia todo, demoram para voltar, tem atividades, né, como o doutor mesmo citou, um dos principais problemas é ficar muito em pé, e as pessoas não sabem identificar qual o melhor momento para se procurar um tratamento adequado, não sabe se a questão que ela está vendo no corpo, desenvolver essas marcas, essas aparições diferentes, trata-se efetivamente da hora de procurar um tratamento ou não sabe se isso tem a ver com doença, qual o momento exato que a pessoa ela toma a decisão por um tratamento, ou melhor, qual o momento exato que ela pode perceber que aquilo, ao invés de marca, pode ser efetivamente uma doença, né? Veja bem, como toda doença, quanto mais precoce o seu diagnóstico e início do tratamento, melhor. Não é diferente com varizes ou com qualquer doença da parte da vascular. Então, ao menor indício de um sinal na perna, uma pequena veia, o profissional deve ser procurado, porque você evita que isso se alastre, digamos assim, isso piore. Então, não há um momento específico, qualquer momento pode ser iniciado um tratamento, um diagnóstico, um tratamento, mas quanto mais precoce, melhor. O que a gente vê muito em consultório, na clínica, em hospitais, o paciente procura as mulheres um pouco mais, repito, pela estética, e os homens mais quando tem um sintoma importante. Então, quando ele tem uma dor, um peso na perna, ele faz um trabalho diário dele, chega em casa com as pernas cansadas, um pouco de dor, peso em pernas, e aí procura o profissional. Mas não há um momento, qualquer momento é momento, mas quanto mais precoce, melhor. Então quer dizer que quando a pessoa começa a sentir que o levantar das pernas ou dos braços está sendo uma coisa mais pesada, está tendo um sobrepeso, uma carga a mais, é momento de parar e verificar essa situação. Quando ele percebe, por exemplo, ao final do dia um inchaço, um edema nos membros inferiores, e peso, cansaço na perna, pode ter formigamento, ele pode ter cãibras no final do dia. Então são vários sintomas, não todos juntos, claro, mas vários sintomas que acendem um alerta para o paciente procurar o profissional. Muito bem. E varia de homem para mulher alguns sintomas? Não, são mais, em termos de varizes e membros inferiores, é mais ou menos
igual, a gente vai ter o peso e o cansaço ao final do dia. Normalmente a pessoa acorda bem, acorda sem inchaço e sem nenhum sintoma importante. E de acordo com o tipo de atividade, por exemplo, quem fica muito tempo sentado, se movimenta pouco, pode ter isso mais precocemente do que uma pessoa que se movimenta um pouco mais. E ao final do dia ela vai ter um pouco de peso, cansaço, formigamento, pode ter adormecimento nas pernas, pode ter câimbras que podem vir mais à noite, coceira nas pernas também é um sintoma relacionado às varizes, queimação e, por fim, o edema, o inchaço de membros inferiores. A exposição ao sol em excesso também é prejudicial e favorece o aparecimento das varizes? Ou? Não diretamente, porém o sol, né, o calor, o sol, você vai ter uma dilatação dessas veias. Então, normalmente, as pessoas percebem um pouco mais de sintomas de incômodo ao final, no período do verão, né? Isso tende a diminuir um pouco no período do inverno. O frio faz os vasos não ficarem tão dilatados, então isso ameniza um pouco o quadro no inverno. A questão da alimentação, ela entra dentro dessas questões também? Não existe nenhuma uma alimentação direta que possa causar isso. Ao contrário das doenças arteriais, que a alimentação tem um fator muito importante, as doenças venosas não têm uma relação tão importante com a alimentação. Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Gilberto Narchi, ele que é especialista na área vascular, faz cirurgias vasculares, é formado pela Faculdade de Medicina do ABC, pós-graduado em pesquisa pela Universidade da Califórnia em São Francisco, nos Estados Unidos, é membro da Sociedade Americana de Cirurgias Vasculares e atualmente cirurgião vascular do Hospital do Coração em São Paulo, além de atender também em sua clínica particular. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas fique conosco, pois daqui a pouquinho vamos tirar mais dúvidas e ficar ainda mais por dentro deste assunto tão importante na nossa vida. Até já!